Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, porque eu tenho uma apresentaçãozinha. Já estão vendo a minha tela? Agora sim, né? Sim? Sim. Ah, beleza. É porque eu não estou... Sim. Tá certo. Então, essa é uma discussão, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo decolonialidade, colonialidade. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Não. Sim. Sim, sim. Sim. Também não. Sim. Tá certo. Então, é um termo que vem ocupando aí o nosso campo de atuação, né? Principalmente o cenário da pesquisa em educação e ciências, nos últimos anos, né? E é um tema que eu fiquei muito empolgado e me aproximei desse tema e venho tentando desenvolver trabalhos dentro desse espaço, que é o espaço do movimento e da luta anticolonial. Então, Peraí que eu estou tendo um problema aqui. Estão vendo a imagem em movimento? Não. Não, né? Em movimento, não. Tá. Sim. Tá. Você está falando da figura? Não, da né? molécula. Do movimento do passar do slide. Da molécula. Não está em movimento para mim. Para mim, não. A animação, não. Ué, que estranho. Mas tudo bem. Para mim também está sem animação. Não está aparecendo em forma de apresentação, não. Está aparecendo na sua tela, com anotações, próximo slide. É mesmo? Peraí, deixa eu... Vamos lá de novo. Apresentação. Vou compartilhar só a tela, só a janela da apresentação. Estão vendo? Vamos ver. Sim, só não está em modo de tela cheia de apresentação. E aí não aparece para mim a apresentação. Olha só que doideira. Isso. Peraí, vou tentar outra coisa. Agora vou de novo para a tela inteira. Vamos ver se vai. Vamos lá, PowerPoint. Apresentação. Agora foi? Ou não? Me dá um retorno, gente. Foi ou não? Ainda não. Ainda não. Agora foi. Mas não está movimentando, não. Não, mas tudo bem. Vamos lá, vamos. Então, essa é uma imagem provocadora, né, que nos induz a pensar assim, qual seria a relação desse mapa ao contrário, né, com o indígena, com o menininho, né, e essa molécula aí que remete à química, né, à ciência e tal. Então, o Guilherme já fez aí um resumo da minha atuação, né, eu trabalhei muito tempo na Universidade Federal de Lavras, onde eu atuei no programa de pós-graduação em educação, e também fui coordenador de um projeto PIBID muito grande, né, que envolveu 10 licenciaturas e tal. Tem essa experiência bastante viva na minha carreira de trabalhar com formação de professores, tanto no âmbito da pesquisa, quanto no âmbito direto da formação, né, em cursos de formação inicial e continuada. Atualmente, eu queria destacar que eu sou representante sudeste da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, ABRAPEC. Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre a importância dessa associação e das sociedades científicas, né?
e também fomento um movimento que se chama Rede Internacional de Estudos Decoloniais na Educação em Ciências e Tecnologia. Minhas linhas de pesquisa, né, minhas áreas de concentração em pesquisa têm a ver com formação de professores, decolonialidade, mídias e linguagens e discursos, espaços não formais, letramento, temas sociocientíficos e ambientais e espaços escolares, não escolares de educação e ciências. Então, para a gente começar o debate, eu não sei se vocês, alguns aqui já ouviram falar sobre decolonialidade ou colonialidade, já ouviram esse termo em algum momento. E aí eu pergunto novamente, alguém já se recorda de ter visto essa imagem? Vocês estão vendo uma imagem do mapa América do Sul, de cabeça para baixo? Não vi, não. Nunca vi. Tá. Eu já tinha visto, mas eu não lembro onde. Isso é uma arte de um uruguaio, né? É uma arte de um uruguaio. Quem já viajou aí para a região, para o Rio Grande do Sul, para o Uruguai ou para o Paraguai, né? No aeroporto, em lojas de souvenir, né? De turismo, às vezes tem camisas com essa imagem ou algum tipo de souvenir com essa imagem, né? E isso é uma arte produzida por Torres Garcia, né? É uma grande provocação, né? Porque você vê o mapa da América do Sul de cabeça para baixo e o que está em cima é o Polo Sul. Estão vendo? O Equador está na parte de baixo, né? Então, é uma provocação muito, muito emblemática desse pensamento a partir do Sul, né? E aí, aqui está o grande argumento, do Joaquim Torres Garcia, né? Que ele diz escola do Sul, porque, na verdade, nosso norte é o Sul. Né? Então, ele faz essa provocação. Coloquemos o mapa ao contrário e teremos a justa ideia de nossa posição, e não como querem o resto do mundo. A ponta da América, desde agora, prolongando-se, aponta insistentemente para o Sul, o nosso norte. Então, isso já sinaliza uma provocação no sentido de que nossas referências, né, não estão no norte. O norte que ele está querendo dizer aqui são os países dominadores, são os países que detêm aí a força econômica, né? Então, a Europa como um continente e os Estados Unidos, o Canadá. Então, a nossa referência não está lá, a provocação dele é essa. Nossa referência está em nosso sul. Na verdade, nosso norte não é norte, é nosso sul, né? Então, ele traz essa provocação. Aqui, nós temos um colaborador, né, o Daniel Renault, ele fez uma arte para um livro que a gente publicou, e ele se inspirou nessa imagem do Torres Garcia, né? Ele desenha aí já o mapa da América Latina, né, de cabeça para baixo, e coloca uma constelação no meio, não sei se vocês estão vendo, uma constelação, né, que é a constelação do Homem Velho, ou Tudiaí, que é o Homem Velho, é uma representação guarani, da cultura guarani, né, e aí, ou seja, as outras constelações da cultura apropriadas pela cultura ocidental estão ali, né, elas aparecem na mesma fase, no mesmo céu das Pleiades, da constelação de Touro, etc. Mas ela está chamando atenção para um mapa ao contrário e com a constelação do Homem Velho, que é uma constelação indígena. Então, o Daniel ele tenta completar essa imagem do Torres Garcia, dizendo, olha, existem outras formas de representar o céu, ou existem outras formas de produção do conhecimento. Então, a gente escreveu esse texto, né, que é a representação do giro decolonial, desse movimento de olhar esse sul, é simbolizada pela proposta do aprender com indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, ou seja, nós precisamos aprender com essas populações e com essas tradições culturais, né? Então, a indígena direciona o olhar do guri para Tudiaí, as estrelas do sul que representam a sabedoria milenar, construída na ciência do cotidiano e da sobrevivência. Órion, Touro, Pleiades, Três Marias também estão ali, né? Ou seja, os conhecimentos gerados
o que a gente entende por cultura ocidental estão aí também, através dos templos, através de um diálogo intercultural. Então, aí a gente provoca a Pachamama, conhecedora dos temperos, dos sabores, das almas, dos céus e da terra, se mantém firme diante dos retrocessos da crise civilizatória da dita era moderna. Ao mesmo tempo, seu gesto firme e focado nos faz enxergar que a ligação plena com a Mãe Natureza deve ser o caminho a seguir. Então, é uma provocação que a gente faz, né? Tentando repensar todo o nosso conjunto de referências em todos os sentidos da nossa vida. A gente tenta problematizar isso, né? Tudo está referenciado na cultura, no nosso caso, né, de países da América Latina, referenciado na cultura e no modo de ver o mundo, ou seja, na cosmovisão do colonizador. Aqui eu gosto sempre de destacar uma obra-prima, um livro que deveria ser leitura obrigatória nas redes de ensino, né? A gente tem acesso a uma narrativa histórica que aponta que nos coloca numa posição de subalternidade e subcultura muito forte, né? Então, Veias Abertas da América Latina, que é o livro do Galeano, ele vai conseguir descrever muito bem como foi essa aproximação da cultura europeia, né, dos europeus, aqui nas Américas, como se deu essa aproximação, essa invasão, né? Essa invasão. Então, ele destaca essa questão das veias abertas, que as veias abertas da América Latina ainda estão abertas e sangram por conta desse processo colonizatório. Então, tudo aqui foi definido por meio desse processo. Então, acho que esse é o livro chave para a gente entender, inclusive, a situação trágica que nós estamos vivendo agora. Então, fica aí o convite e fica aí o apelo para que vocês leiam esse livro, As Veias Abertas da América Latina. Ao ver esse livro, automaticamente promove-se uma reflexão sobre, por exemplo, as aulas de história que todos nós tivemos na escola, né? Uma história um tanto perigosa. Por quê? Nós somos feitos de... Aqui tem uma provocação do Galeano que tem a ver com química, né? Os cientistas dizem que somos feitos de átomos. Para mim, um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Então, há outras histórias, há outros repertórios. E aí a Chimamanda, que é uma escritora fantástica, nigeriana, né? Não sei quem já ouviu falar da Chimamanda, ela vem proporcionando uma série de debates ao redor do feminismo negro, né? E também ela tem uma TED Talks, uma conferência no TED, que é uma das mais visualizadas do TED, né? Viralizou com essa discussão sobre o perigo da história única, né? Então, existe uma história única, que é a história do homem branco vencedor, que nos foi contada e repetida a ponto de nós não sabermos as referências que a gente tem. A gente houve diante de um processo de apagamento. E aí, nesse livro, Meio Sol Amarelo, ela fala muito disso, né? O problema com estereótipos, né? Essa questão de mostrar um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, será o que eles se tornarão, né? Então, é isso que eu reforço, é a questão da história única. Mostraram para a gente apenas uma versão, a versão de um ponto de vista, daquele que dominou, que sempre dominou esse território. Então, esse livro também, e essa conferência, está aí o link, basta colocar O Perigo da História Única no Google, e vocês vão ter acesso a esse TED Talks, que é de 18 minutos, bem rápido, e ela é bastante objetiva na construção desse argumento que é preciso abrir a mente para outras histórias, né? Aqui eu já trago de antemão alguns autores, né, que são muito caros para nós que estamos nessa seara de estudar o movimento decolonial. Então, alguns talvez vocês já tenham ouvido falar, mas a gente lida com Maria Paula Menezes,
trazendo o conceito de dimensão epistêmica do colonialismo, potencial epistêmico dos saberes tradicionais, Catherine Walsh, falando de pedagogia decolonial, pedagogias insurgentes. Catherine Walsh tem trazido bastante subsídio para pensar alguns projetos de educação ambiental e educação em ciências. Ela traz de volta um conceito ela constrói um conceito amplia o conceito do Quijano, que é esse que está aqui embaixo. O Quijano traz o conceito de colonialidade do poder, saber e do ser, e ela traz o conceito de colonialidade cosmogônica. Mais adiante eu vou citar um pouco. Tem a Sueli Carneiro, com o conceito de enegrecer, aportes teóricos dos feminismos negros, né? A Lélia Gonzalez, que está sendo descoberta agora e tem gerado um verdadeiro burburinho nos institutos das ciências humanas, né? Porque tenta-se responder o porquê que Lélia Gonzalez está sendo descoberta agora, né? Então, ela constrói o conceito de amefricanidade, né? Ela critica o mito da democracia racial, é uma das primeiras teóricas que vai enfrentar e denunciar esse mito da democracia racial no Brasil. É o Aníbal Quijano, já falei, e o Boaventura, trazendo para nós as epistemologias do Sul, né, a ecologia de saberes, uma série de conceitos-chave que vão fundamentar de forma muito potente pesquisas no campo da educação em ciências, educação em química, enfim, educação ambiental. Aqui temos outros que são muito importantes, Henrique Dussel, né, que é o historiador, que vai mostrar e vai argumentar que o que a gente entende por modernidade, na verdade, é um mito, é uma mentira, não existe nada de modernidade, né? A modernidade é um projeto esse empreendimento capitalista e mercantil que vai tomar conta, que vai invadir o território das Américas e vários territórios também do continente africano, né? Então, é como se fosse uma indústria da destruição, né? E essa modernidade vai ser o grande mecanismo de esconder todo esse processo, né? Sob o advento da modernidade, vão se promover os maiores massacres da humanidade. Amílcar Cabral traz a ideia de revolução, de pedagogia da revolução, né? A questão da linguagem, a questão do ensino da língua, a questão das várias linguagens dos povos subalternizados, a luta pela alfabetização, né? Então, é um autor que dialoga muito bem com Freire, né? E Freire nem se fala, é um dos teóricos também que vai fornecer uma série de aportes teóricos para a gente conduzir nossas pesquisas. Acabei de comprar um livro de uma colega da Federal do ABC, né, que se chama A Educação Científica Freiriana na Escola, Gisele Watanabe, né? Então, percebam, Paulo Freire é muito referenciado e fundamenta muitas pesquisas na nossa área de ensino, né? Inclusive, tem aparecido de forma crescente aí nos trabalhos e nos projetos. E o Achille Mbembe traz o conceito de necropolítica, que é essa política que constrói como principal obra a morte, que é o que a gente está vivendo atualmente, né? Um exemplo clássico de necropolítica, né? Existe todo um engendramento político para se promover a morte, e isso tem muito a ver, tudo isso tem tudo a ver com ciências, porque a ciência vai, num determinado momento, servir a todo esse movimento de dominação. Então, assim, para chegar na decolonialidade, a gente passa um pouco pela ideia de pós-colonialismo, que são os estudos, né, que se consolidaram, sobretudo, na década de 80, né, a partir de estudos literários e culturais, né, se chega à ideia do pós-colonialismo, ou seja, estudar os efeitos, né, nas determinadas sociedades desse período pós-colonial, né?
Então, esse foi um movimento muito importante, agregou diversos autores, diversos institutos na área das ciências humanas, sobretudo da sociologia, né, e da filosofia, para pensar os efeitos desse colonialismo ao qual as Américas, né, foram alvo durante muito tempo. Esse pós-colonialismo, ele vai enxergar esse argumento do pós-colonial, né, ele percebe a diferença colonial, ele intercede pelo colonizado, ele reivindica os passivos, a violência que esses povos foram submetidos, né? Então, é um momento bastante importante, né? Então, ele denuncia e suscita o comprometimento com a superação das relações de colonização, colonialismo e colonialidade. E aí cabe a gente fazer uma diferenciação do que seria colonização, colonialismo e colonialidade. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, Bruno, sim. Obrigado, porque eu não estou vendo ninguém, né? Estou com medo de cair aqui e ficar falando sozinho. Então, esse argumento, a colonização é o processo de invasão de um território estrangeiro. O colonialismo vão ser as relações que vão ser estruturadas naquele território, respondendo sempre a uma metrópole, a um centro controlador. Então, a estrutura política vai ser imposta por esse centro controlador, né, que está em outro território. A forma da sociedade se organizar, aqui começou com a história das capitanias e tal, esses senhores respondendo dentro da estrutura política de Portugal, né, foi os nossos colonizadores, né, e a colonialidade, as regras, o que pode, o que não pode, quem manda, quem obedece, né, tudo isso é definido pelo colonialismo. E a colonialidade é aquilo que fica impregnado nas subjetividades, né, após o término da ligação colonial, né? Então, assim, o país decreta a independência, mas aquilo que fica, a cultura que fica, a tradição que fica, ela ainda nos prende vamos dizer assim, de forma reducionista, a um referencial, a uma cosmovisão, né? Aí eu prefiro usar essa palavra, uma cosmovisão, que não é a cosmovisão dos povos, por exemplo, originários ou dos povos que foram trazidos para cá por meio de uma diáspora, né, de uma retirada de um determinado território e espalhado por outros territórios. Então, a colonialidade é aquilo que fica, desde o momento que se cessa a relação colonial direta, né? E aí, pensadores importantes do pós-colonialismo vão se expressar, né? Você tem a tríade francesa com Fanon, Césaire e Meme, né? Eles vão produzir esses livros que vão ter aí um peso muito grande, e depois o Edward Said, né? Então, o Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador, o Discurso sobre o Colonialismo, Os Condenados da Terra, que eu considero uma dos livros mais importantes da humanidade, Os Condenados da Terra, o Orientalismo do Edward Said, né? Então, eles contribuíram muito para a transformação das bases epistemológicas das ciências sociais, né? A chegada, a consolidação desses estudos, né, e a difusão desses estudos promoveu um impacto muito grande nas ciências sociais. E aí, isso está chegando agora aqui no ensino de ciências, nas pesquisas de ensino de ciências, né? O que a gente tem sempre que se perguntar, o que a gente pode tirar daí, né? Quais os contributos desses pensamentos e dessas obras para a gente pensar as nossas pesquisas. Outras mentes importantes é o grupo de estudos subalternos, formado por pesquisadores indianos, né? Essa questão do colonialismo também é uma questão que promoveu muita dor e muita aflição no povo indiano, né? E aí esses pesquisadores formaram esse grupo de estudos subalternos, né? Para poder denunciar todas essas formas de opressão, né?
Esse livro é um livro-chave para entender a questão da subalternidade na Índia, né? E aí é o livro da Gayatri Spivak, que Pode o Subalterno Falar? E aí eu coloquei aqui a capa mais próxima da primeira edição, né? Na verdade, eu nem sei se é a primeira edição, mas ela é bem antiga. Já tem em língua portuguesa, claro, Pode o Subalterno Falar, e é um livro também recomendadíssimo. Então, na década de 80, surge esse pós-colonialismo, e ele começa a se difundir também para os Estados Unidos, né, para a Inglaterra, e também tem duas contribuições muito importantes, que é o local da cultura, porque aí surge também os estudos culturais, se reafirmam a escola de pensamento chamada estudos culturais, né? Além dos estudos pós-coloniais, vem os estudos culturais. E aí que vão problematizar essas questões ligadas à globalização, ao problema da globalização, né? Questões de identidade, né? O Stuart Hall, né? Aqui no Brasil, Tomás Tadeu Silva, né, começam a escrever sobre o que é identidade, a gente começa a ter uma compreensão de como se formam as identidades, o problema da migração, da etnia, né, que são problemas que têm a ver com a questão da globalização, colocam culturas em contato, né, questões de gênero, classe, diáspora. Então, os estudos culturais também vão trazer uma série de problematizações, né, e que também vão ajudar a esse caldeirão a borbulhar e a fazer evaporar aí uma série de problemáticas que antes eram como se fossem invisíveis. E aí, na América Latina, surge o Grupo de Estudos Subalternos da América Latina, e logo em seguida, né, esse grupo tem algumas divergências teóricas, e aí se fomenta a criação de um grupo chamado Modernidade e Colonialidade. Então, esse grupo foi importante porque ele insere a América Latina nessa problemática, né? Então, quer dizer, a América Latina também, dentro da América Latina, passa a ter uma problematização sobre os processos de dominação dos territórios da América Latina, né? E o objetivo que eu destaco aqui é a reconstrução da história latino-americana, que, conforme eu falei antes, né, a gente foi foi como se fosse uma vítima de uma narrativa histórica que não contempla simplesmente os povos que nos originaram, né? Ou quando contemplam, esses povos e essas contribuições são sempre pejorativas, né? Em todos os sentidos. E aí, Walter Mignolo, né? É um dos nomes mais emblemáticos desse movimento, da criação do grupo que vai questionar esse grupo de estudos subalternos da América Latina, vai liderar a redação de um manifesto, né? E eles vão romper com esse grupo, formando o grupo Modernidade e Colonialidade. Então, assim, a partir de divergências teóricas com o grupo de estudos subalternos, né? A partir de um descontentamento com o comportamento desse grupo de estudos subalternos, né, politicamente, né, porque a gente sabe que a arena da América Latina é uma arena tensa, né, marcada por ditaduras, né, por repressões, por uma série de questões muito próprias da América Latina, e aí Walter Mignolo e alguns outros teóricos não vão considerar suficiente a crítica que o grupo latino-americano de estudos subalterno apresenta, e aí vão promover a criação do grupo Modernidade e Colonialidade, que é o que mais conhecido, né? É daí que vem o termo giro decolonial, né? Pela necessidade de transcender epistemologicamente, ou seja, descolonizar a epistemologia, ou seja, não adianta eu criticar o colonizador e usar as mesmas ferramentas dele para tentar entender a realidade. Eu preciso pensar em epistemologias, ou seja, propostas que partam da própria cultura dos povos latino-americanos para se pensar os problemas dos povos latino-americanos, né? Então, é necessário readequar as ferramentas teóricas para se promover o giro decolonial. O grupo Modernidade Colonialidade, né,
traz aí contribuições da filosofia da libertação, do Dussel, da teologia da libertação, claro, a teoria da dependência do Quijano, teoria do sistema mundo de Wallenstein, né? Uma série de contribuições teóricas vão fazer parte desse movimento do grupo Modernidade e Colonialidade, e aí o Arturo Escobar diz que a principal força orientadora é uma reflexão continuada sobre a realidade cultural e política latino-americana, incluindo o conhecimento subalternizado dos grupos explorados e oprimidos, ou seja, é preciso resgatar, é preciso recolocar essa expressão toda dos povos subalternizados, né, que foram subalternizados, e dos povos africanos que foram escravizados e que constituíram, estão na origem desse povo que está aqui, né? É preciso levar em consideração todos esses seres humanos na sua concepção completa, né? E aí vários nomes surgem na configuração desse grupo, né? É muito emblemático essa tabela, porque não se vê brasileiros aqui, né? E aí é uma questão que a gente deve se perguntar, né? Por que o Brasil não está nesse movimento, né? Eu ainda não tenho essa resposta, estou tentando me cercar, me informar para saber por que o Brasil não teve nenhuma influência direta na constituição do grupo Modernidade e Colonialidade. E aí, desse caldeirão todo, surgem alguns conceitos muito, muito importantes, né, que vão ser categorias de análise e de fundamentação de vários estudos, inclusive na educação científica, né. Então, você tem o pós-colonialismo, estudos culturais e multiculturais, a colonialidade do poder, do ser, do saber, geopolítica do conhecimento, linhas abissais, sul global, epistemologias do sul, mito da modernidade, e inúmeros outros, né? São termos que vão fazer parte, né, desse cenário onde se problematiza a questão da colonialidade e da decolonialidade, né, para se pensar tudo a partir daí, tá? E aí a colonialidade do poder, que é esse conceito que o Quijano vai construir, né, tem a ver com essa estrutura do poder que se coloca nesse território. Vamos pensar aí nesse processo colonizatório que vem uma estruturação do poder previamente definida, né? Então, o poder pertence à metrópole, né? É um poder que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, né? Porque o território colonizado ele é submisso ao território do colonizador em todos os sentidos, né? Então, o poder que vai se estabelecer aqui não reconhece nenhum outro poder, né? É a invasão total, é a pilhagem que a gente chama, é o termo mais violento que a gente consegue encontrar, que é a pilhagem. Então, essa estrutura do poder vai se colocar aqui, né? E toda a estrutura, todas as lideranças que aqui existiam, não têm poder algum, né? Então, são os povos indígenas, né? Eles não têm poder algum. Então, eles vão ter que se submeter ao poder do descobridor, né? Aí surge esse nome inoportuno, né? Do descobridor. E, na verdade, é aquele que vai promover a pilhagem e a violência. Então, o Quijano coloca que a colonialidade do poder designa um processo fundamental de estruturação do sistema mundo moderno colonial, que articula os lugares periféricos da divisão internacional do trabalho, com a hierarquia étnico-racial global, com a inscrição de imigrantes do terceiro mundo na hierarquia étnico-racial das cidades metropolitanas globais. Então, a colonialidade do poder vai ser essencial para que esse projeto de dominação se estabeleça. A colonialidade do poder, ela vai se desdobrar, né? Então, esse poder vai se expressar no controle da economia, né? Então, só existe um controle da economia, que é feito por essa metrópole, e vai ter valor econômico aquilo que ela definir. Então, num primeiro momento,
nós temos aí a retirada de madeira, depois mineração, enfim, cana, né, de açúcar. Então, a gente tem o controle da economia total. O controle da autoridade, ou seja, toda a estrutura do poder, ela é pré-definida, né, e não reconhece nada do que tinha aqui, não reconhece nada, absolutamente nada. Controle da natureza e dos recursos naturais, ou seja, pode-se fazer o que quiser com os recursos, com a natureza e com os recursos naturais. Controle da sexualidade e do gênero, só existe masculino e feminino, né? E sexo precisa se submeter às leis da igreja, né? Então, todo esse modelo de família também, ele é pronto, ele é pré-definido, né? Controle da subjetividade do conhecimento, ou seja, não existe produção de conhecimento. Esses povos, eles não produzem conhecimento. Eles nem são os seres humanos, tá? Já adianta essa ideia. A própria igreja, na época, chancelou isso, né? Reiterando e afirmando uma ideia lá do século XV, né? Do século XIV, século XV, de que essas populações não tinham alma. Não tinham alma. Se não tinham alma, não seria pecado expropriá-las, estuprá-las, subalternizá-las de todo modo. Então, percebam, essa colonialidade do poder vai ser o grande projeto, né? O grande projeto que vai se desdobrar numa massificação e num controle brutal e total de um determinado território. E isso é o ingrediente principal dessa farsa que é essa ideia de modernidade. É uma farsa. A modernidade não vai chegar aqui, né? Muitos falam, a modernidade veio o iluminismo e tal, mas esse iluminismo não chega aqui. Ele não chega aqui no território colonizado, né? E em muitos outros territórios colonizados do continente africano. Não se chega iluminismo, chega só a espada, pólvora e a cruz, né? E a cruz. Então, é aquele meme que está circulando aí, né? A sociedade brasileira, ela é fruto de uma cultura que segurava o terço numa mão e o chicote na outra. Então, é exatamente isso. Ela vai ser formada nesse modelo. E isso também pode ser desdobrado em três, né, dimensões, a do poder, a do saber e do ser, porque você só pode ser aquilo que a igreja reconhece e a coroa reconhece. Você só pode saber, ou seja, construir conhecimento, somente um conhecimento é válido, aquele do homem branco, né? E aí, esse é o ponto que nos toca, que é a colonialidade do saber, porque a ciência vai ser a forma de produzir conhecimento valorizada e universalizada, vai ser a única possível, vai ser a única forma de produção de conhecimento valorizada e reconhecida. Ou seja, o conhecimento é dos povos originais, que foram originários, que foi preponderante para que eles conseguissem sobreviver nesse território por 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 anos, nada disso presta, né? Conhecimento sobre medicina, sobre clima, sobre plantio, enfim, sobre o corpo humano, sobre a natureza, sobre a espiritualidade, nada disso teve espaço. Tudo isso foi massacrado em detrimento do conhecimento científico, né? É isso que nos toca, é aí o ponto de contato, é na colonialidade do saber que nós encontramos um caminho de alimentação das nossas reflexões sobre o ensino de ciências. Essas questões, né, de modernidade e colonialidade vão tocar nesse ponto central, que é a categoria central, que é o racismo. E aí as ciências sociais também, da mesma forma que nós estamos passando meio que uma vergonha, vamos dizer assim, por estar descobrindo Lélia Gonzalez agora, também é uma vergonha para as ciências sociais omitir ou invisibilizar o problema do racismo, porque o racismo vai ser a categoria central para se promover toda essa colonialidade, e o capitalismo, né? Porque é a partir de um critério de segregação de seres humanos que vai ser possível segregar a força de trabalho, né?
ou seja, o trabalho pesado, o trabalho considerado não criativo, né, vai ser destinado a um determinado grupo. E aí a questão da racialização é um critério bastante oportuno, porque vai estabelecer de cara quem é que vai fazer o trabalho pesado, quem é que vai ser escravizado, quem é que vai ser escravizado, e depois quem é que vai fazer o trabalho remunerado, mas o trabalho pesado, né, num segundo momento. E aí o racismo é a categoria central, é outro ponto que nos toca, né, porque a ciência também vai contribuir para a construção dessa ideia de racialização, né? Inclusive com experimentos, grandes cientistas, médicos, medindo crânios, medindo características, relacionando características fenotípicas com comportamento, com nível de inteligência, né? Então, a ciência aí do século XVIII, mais XIX, início do século XX, nossa, vai produzir muita coisa sobre isso, né? Muita coisa sobre isso. A ideia de eugenia, de purificação das raças, vai se basear nesses argumentos, né? Isso está nos documentos aí oficiais brasileiros, né? Naquele momento em que o Brasil adota como uma política de branqueamento, né? Então, quando a gente olha esses documentos, esses argumentos científicos estão lá. É possível recuperar isso facilmente na internet. Então, essas coisas que eu queria tocar. Então, a colonialidade do poder é isso, né? Se o poder é definido como espaço para a malha de relações sociais de exploração, dominação e conflito, articuladas basicamente em função e em torno da disputa pelo controle do trabalho e seus produtos, da natureza, do sexo, da subjetividade, da autoridade, a colonialidade do poder implica a articulação dessa malha em torno da ideia de raça. Como falei, raça é a categoria central, né? Naturalização de diferenças culturais, étnicas e fenotípicas. Caiu como uma luva para o projeto de dominação, porque você estabeleceu de cara aquele que vai se ferrar e aquele que vai se dar bem, baseado num critério fenotípico. A colonialidade do ser, né, a ideia de ser humano, tido como homem, era assim construída na Europa como um modelo supracultural e universal, né? Até hoje, até a linguagem incorpora isso, né? Sob a lógica binária, um mono-humanismo, a figura única de ser humano se opunha ao outro, isso é, aquele que não se insere nos padrões liberais eurocêntricos, como o nativo, o primitivo e o selvagem. Defende, assim, que o pensamento racista europeu estaria mesclado ao pensamento iluminista, intencionado a inferiorizar raças, categorizar a sociedade em hierarquias tidas como racionais, exercendo domínio na relação colonial sem que houvesse sinal de protestos. E a do saber, ao mesmo tempo em que se afirmava a dominação colonial, erigia-se um complexo cultural denominado racionalidade e estabelecia-se como paradigma universal do conhecimento e das relações hierárquicas entre humanidade racional, Europa e o resto do mundo. Então, a racionalidade e a universalidade do conhecimento passa a ter um controle. Somente aquilo que passa e é reconhecido por essas estruturas de controle é que vão ser considerados como conhecimento válido. Então, a decolonialidade, né, ela vai ser um movimento, muitos perguntam, por que decolonialidade e não descolonização? Né? Porque, assim, esse D, a Catherine Walsh, que é uma das autoras que eu citei no início, ela coloca esse D como uma forma de provocação, né? Promover um gesto político de repensar essa colonialidade. Não significa desfazer, significa, a partir de agora, a gente reconhecer todo esse processo e pensar numa forma de trazer à tona tudo isso que foi apagado e subalternizado. Então, a Vera Kandor coloca: o pensamento outro, caracterizado como decolonialidade, se expressa na diferença colonial, isto é, um reordenamento da geopolítica do conhecimento. Né? Ou seja, quando eu falo de geopolítica do conhecimento, eu estou dizendo que existe uma determinada região do planeta que concentra o conhecimento. Então, eu preciso de um reordenamento dessa geopolítica do conhecimento, em duas direções: a crítica da subalternização na perspectiva dos conhecimentos invisibilizados e a emergência do pensamento liminar como uma nova modalidade epistemológica, na interseção da tradição ocidental e a diversidade de categorias suprimidas sobre ocidentalismo e eurocentrismo.
deixa eu passar aqui. Então, aqui tem uma figura interessante, né, que as Américas, né, chegou o homem, sintetizando isso em outras palavras: heterossexual, branco, patriarcal, cristão, militar, capitalista europeu, e com ele a reprodução dos padrões hierárquicos globais existentes. Então, todas essas formas de colonialidade estão embutidas nessa frase, né? Então, quando ele fala de heterossexual, é a colonialidade do ser, né? Branco, patriarcal, ou seja, tem um modelo de família aí, né? Centralizado no homem, e aquele modelo de família tradicional cristão, militar, porque ele chega com a força militar promovendo aí todo um ordenamento a partir de uma hierarquia, capitalista europeu, porque a colonialidade da economia vai se expressar pela expropriação, pela pilhagem daquele território, e as riquezas vão ficar para um determinado o território colonizador, e o ônus vai ficar naquele lugar mesmo. Vai recair sobre as populações que ali se estabeleceram. E a reprodução de todos os padrões hierárquicos. E aí, mesmo cessando o processo colonizatório, né, mesmo se decretando a independência, isso fica, como se fosse uma inércia. Isso tudo fica. E aí a gente reproduz isso e continua a viver nesse mecanismo de dominação, né? É aquela foto que tem do cavalo, um cavalo muito forte, amarrado numa cadeira de PVC. Ou seja, o cavalo tem 400 quilos, né? Uma força monumental. Mas foi ensinado a ele que quando ele estiver amarrado, para ele não se mexer, para ele não sair daquele lugar. Então, eu gosto muito de pensar nessa imagem, eu devia ter trazido aqui, não sei se vocês já viram, de um cavalo amarrado numa cadeira de PVC. Então, é isso, a gente, mesmo cessando as amarras coloniais, nós continuamos amarrados na cadeira de PVC. Né, porque está na nossa subjetividade servir, ser subserviente, por conta de diversos processos. Né? Para Boaventura, o pensamento moderno ocidental continua operando sobre as linhas abissais, que dividem o mundo humano do subhumano, de forma que os princípios de humanidade não são postos em causa por práticas desumanas. As linhas abissais continuam a estruturar o conhecimento e o direito moderno, e que são constitutivas das relações e interações políticas e culturais que o Ocidente protagoniza no interior do sistema mundial. Então, o Boaventura vai trazer, para pensar a geopolítica do conhecimento, vai trazer esse conceito de linhas abissais. Né? Existe o norte e o sul global, para além da questão da geografia física. Né? Existe o norte global, que é essa referência maior, né, que vem dos países mais ricos, né, que promoveram essas dominações, né, e do outro lado existe um abismo, e a linha abissal é a linha que separa o mundo do não mundo, o conhecimento das trevas, né, onde tem as luzes e onde tem as trevas, onde tem cultura e onde tem subcultura, ou não tem cultura, onde tem humano e onde não tem humano. Então, são linhas abissais, é um conceito bastante interessante. Quando a gente fala de epistemologias do Sul, a gente está falando desse outro lado da linha abissal. Né? Quando a gente fala de Sul global, ou desde el sur, a gente está falando desse Sul que a gente citou lá no início da minha fala, esse Sul que o Torres Garcia sinaliza que nós, povos da América do Sul, né, não temos que olhar para o norte, e sim para o sul, para a nossa origem, para a tradição dos povos que nos constituíram, e olhar o mundo a partir daí, e não com lentes que foram colocadas na gente, as quais a gente só vai ter o poder de enxergar aquilo que nos permitirem. Né? Vai ser muito difícil a gente enxergar uma outra possibilidade de mundo a partir dessas linhas, a partir dessas lentes que foram colocadas em nós para que a gente aprendesse somente a servir. No campo do ensino de ciências e química, as aplicações são inúmeras, né? Aí eu coloco sempre essas questões, né? Como que as ciências naturais e os seus ensinos podem lidar com a problematização sobre a colonialidade do saber e o universalismo da ciência, né? Porque isso nos toca diretamente, a questão, somos aí educadores em ciências, né? Somos das áreas das ciências naturais,
vamos promover o ensino dessas ciências, né? E uma ciência que se produziu dentro desse contexto, né? Carregando todo essa cultura, né? O que o ensino de ciências e química tem a ver com decolonialidade? De que maneira o ensino de química reage ao movimento decolonial? Reage muito bem. Tem muitos exemplos, eu vou citar alguns. Como falar em decolonialidade dentro da universidade ou da escola? Porque parece uma contradição, né? Porque a universidade é o estatuto supremo do conhecimento ocidental, né? E aí como é que eu vou... só o fato, né? Muitos grupos que discutem isso fora da universidade já não aceitam que nós, acadêmicos, nos posicionemos a partir desse lugar. Falando, vocês já são universidade. O próprio nome já induz que existe um conhecimento universal. Então, percebam que essa discussão dá pano para a manga e desloca muito as certezas que a gente tem, né? Esse é um livro que eu gosto muito de citar, porque foi um primeiro movimento que eu fiz nesse sentido, né? O livro chama-se Conteúdos Cordiais, Química Humanizada para uma Escola Sem Mordaça, e aqui tem vários exemplos de abordagens de ensino de química que trabalham conteúdos de química, mas aproveitam questões conflituosas para poder se problematizar algumas questões. Por exemplo, a química das funções inorgânicas, ou seja, uma proposta nossa de trabalhar a química orgânica em Minas Gerais, né, e problematizar a questão da situação precária do trabalho do minerador, né, a questão da degradação ambiental. Isso foi publicado antes do acidente de Mariana e Brumadinho, isso que foi interessante, né, porque, assim, eu, trabalhando em Minas, eu me questionava muito como é que a questão da mineração não era um ponto importante dentro do currículo de química, por exemplo, na medida em que era a principal atividade econômica do Estado, que dá nome ao Estado. Outros capítulos desse livro trazem questões ligadas à religiosidade afro-brasileira, né, química das pimentas pelos caminhos de Exu, a questão da situação das mulheres que são coletoras e quebradeiras de coco de babaçu, né, a questão de gênero, raça, que até um capítulo do Leonardo, nosso parceiro aqui, ciclo do nitrogênio e o direito à terra. Então, quer dizer, são várias questões que tocam aí em temas que também são muito importantes dentro desse movimento da decolonialidade. Esse é um outro livro da Bárbara Carine Catemari Rosa. A Bárbara é uma professora, ambas são professoras da Universidade Federal da Bahia, né, do mesmo grupo de pesquisa, e elas têm um trabalho muito ativo, muito dentro e fora da academia, né? Depois vocês procurem a página Uma Intelectual Diferentona, onde a Bárbara é doutora em filosofia da ciência, resgata aí uma série de conceitos e conteúdos, né, que contam uma história outra sobre os povos africanos, sobre o Egito, né, uma série, e como a química se constituiu enquanto ciência, né, de onde partiu, quais os povos que trouxeram contribuições. Acabou de lançar um livro nas últimas semanas, chamado História Preta das Coisas, onde ela vai mostrar 50 inovações tecnológicas que tiveram origem no trabalho de inventores negros e negras, né? Então, assim, é muito interessante. Então, esse livro traz uma série de exemplos aí, a questão da melanina, né, a questão do genocídio da juventude negra, a questão do cabelo, dos estereótipos, né, racismo estrutural, tudo isso trabalhando em educação em ciências, educação em química. A questão do racismo é central, como eu já falei, gente. A questão do racismo é central. Então, qualquer abordagem que toca na questão do racismo, de ensino de química, vai estar tocando nessa discussão que está lá dentro desse movimento da decolonialidade. Esse é um livro que eu ajudei a organizar, é um livro que também está tendo um impacto muito grande na nossa área, né, na decolonialidade, na educação em ciências. São 19 capítulos, com uma contribuição, né, a capítulos escritos por vários autores em cooperação. Então, temos aí mais de 40 autores, né,
O livro foi editado pela Livraria da Física e, como eu falei na última semana, ele pode ser adquirido aí com grande desconto e além do catálogo todo da Livraria da Física, lá se cadastrando como professor, né? Então, esse livro é bastante interessante e a gente sistematizou aqui uma série de trabalhos, né? São trabalhos pioneiros no âmbito da educação e ciências, né? Tanto do aspecto teórico quanto do aspecto de exemplos de abordagens a partir da decolonialidade. Então, é um material que tem trazido uma oportunidade de ampliar nosso diálogo muito grande. Esse livro fomenta um movimento que se chama Rede de Estudos Decoloniais na Educação Científica e Tecnológica. É um movimento que a gente está tentando institucionalizar, ou fazer isso vingar, isso se estabelecer, né? Então, é uma coisa que está em construção e várias pessoas, em meio a tanta produção, a tanto trabalho, a tanta coisa que a gente faz, a gente está tentando aí unir forças para pensar numa rede internacional, ou se juntar com outras redes que estão por aí, enfim. Mas o fato é que a gente está produzindo um segundo livro, né? Desse segundo livro, a gente tirou um pouco o foco da educação e ciências e colocou decolonialidade, corpo, ambiente e educação, né? Tentando atrair discussões que tocam nesses temas, decolonialidade com ambiente, corpo e educação, né? Esse é um livro que a gente ajudou a materializar, que é a educação ambiental desde El Sur também, aí traz uma série de experiências de educação ambiental de base comunitária, né? E fundamentado em autores desse sul global, né? Olhando para o sul sempre. É um livro também gratuito que está no site do NUPEM e pode ser baixado, né? Então, é um livro também que está circulando aí, a gente já tem um retorno muito bacana, né? Mas ele é mais específico para se pensar essa questão da relação com o ambiente, da educação ambiental, a partir de referências do sul global. Aqui eu já falei, a pós-graduação, esses são os projetos, semana passada eu falei os projetos não sei se todos estavam lá e tal, são projetos, vocês estão me ouvindo aí, gente? Sim. Bruno. São projetos, beleza, são projetos em orientação, né? Projetos de mestrado, doutorado e iniciação científica. Então, tem o trabalho da Débora, problematizando aí formação de professores de matemática na perspectiva decolonial. Tem o trabalho da Denise, que articula abordagem CTS na literatura infantil. Tem o trabalho de iniciação da Jaqueline do Maviael, que é a partir de um curso voltado de formação continuada para professores aqui em Macaé, compreendendo o espaço da escola como espaço de produção de conhecimento. Tem o mapeamento que a Bruna Ponte está fazendo desse movimento da decolonialidade. A educação e ciências na América Latina, ela está fazendo uma varredura das produções e dos grupos que fazem esses estudos a partir dessa perspectiva. Tem o trabalho novo do Márcios também, Vinícius, que está nessa vibe de pensar a formação também do professor de biologia, né, a partir de temáticas tem a ver com decolonialidade e injustiça climática. Tem o trabalho concluído da Dominique, que buscou fazer um apanhado da cultura das populações vulneráveis, ali, sobretudo mulheres, do fundo da Baía de Guanabara, em Suruí, Magé, né? Conhecimentos sobre ervas medicinais, conhecimentos para determinados tratamentos, né? Porque uma região que não tem a presença do Estado, nem do município, né? Do poder público, né? Então, as pessoas se viram já há gerações lá naquele determinado lugar que ela foi pesquisar. Tem o trabalho do Júlio, que problematiza a questão do ensino de Mancala, que é um jogo africano, como ponte para discutir racismo, né? Então, é um trabalho também muito interessante, a partir de um jogo milenar de vários povos africanos, que é a Mancala. Tem o trabalho da Fabiana, que também está no início e tem a ver com a formação de professores de biologia na decolonialidade.
Tem o trabalho da Luísa, que é experimentação em espaços não formais. Se eu não me engano, Luísa é ex-aluna do PEC, se eu não me engano. Alguém podia me dizer? Qual o sobrenome dela? Luísa, que é técnica aí do IQ? Sim, sim. Isso. Ela está fazendo doutorado, é isso? Está fazendo doutorado comigo. Luísa Lira, foi me orientada. Isso. Então, ela está na fase de reconstrução do trabalho dela, né? Tem o trabalho do IATA, que articula o pensamento de Judith Butler com Aníbal Quirrano. Tem o trabalho da Suelen, que ela é pedagoga e trabalha com a coordenação pedagógica, e ela vai pensar a educação em ciências no contexto de atuação do coordenador pedagógico da educação infantil. Tá? Essas são as ligações, os diálogos com diversos grupos, da Isabel Martins, do Celso, da Bárbara, da Suzane Cassiani, do Dalmo, e relações também com o Centro de Formação de Professores aqui de Macaé, ligações com outros grupos, né, o grupo do Centro de Estudos Sociais, da Maria Paula e do Boaventura, da Universidade do Litoral, na Argentina, o Paco Samperi, a Ana do Ralph, da Universidade da Plata, o grupo de Tolima, da Colômbia, de Educação Ambiental, a Glória Maria Flores, e a Guadalupe, da Casa da Cultura Indo-Americana, de Santa Fé, na Argentina. São pessoas que estão no livro, que a gente está dialogando e que está tentando fomentar essa rede gigante que a gente está envolvido. Isso aí é uma foto de alguma das reuniões do nosso grupo aqui. Aí aqui o grupo ampliado, incluindo o Leonardo, incluindo Fernanda, incluindo o Nilcimar, os nossos alunos. A gente está com muita saudade desses momentos, né? A gente quer aglomerar, a gente doido para aglomerar o máximo possível, né? Então a gente está com muita saudade de retomar esses encontros e essas aglomerações. Aqui é um festival de cinema, que a gente está tentando fomentar o segundo, esse Festival de Cinema Decolonial, para atrair produções de cinema independente da América Latina. A gente já fez o primeiro em 2019. Antes de terminar, eu queria mostrar... Fechou? Não, está aqui, está aqui. Como eu falei, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Eu sou representante da região Sudeste da Associação Brasileira de Pesquisa e Educação em Ciências, né? Nós temos uma sociedade científica que, aliás, uma não, várias. Nós temos uma que se chama ABRAPEC, né? Então ela congrega aí os pesquisadores da área de pesquisa em educação e ensino de ciências numa perspectiva multi e interdisciplinar, né? Então os pesquisadores da área de educação em química, educação em biologia, educação em ensino de física, matemática, né? São os associados, são as pessoas que compõem essa associação. Nós que organizamos o ENPEC, o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências, que é o maior evento da área, que vai acontecer agora, de 27 de setembro a 1º de outubro, pela primeira vez num formato remoto. Então, quem quiser participar, eu não me recordo se ainda dá para se inscrever sem trabalho. Mas, de todo modo, tudo indica que a programação vai ser transmitida, por conta dessa particularidade de ser remoto, tudo indica que vai ser transmitido, que as atividades vão ser transmitidas. Submeter trabalho não dá mais, mas eu acho que dá para se inscrever e participar como ouvinte. Eu não tenho certeza disso ainda, mas posso verificar aqui. Mas o fato é que a nossa associação integra uma rede chamada Rede Comunica, que está aqui, né? Essa Rede Comunica é formada por 14 sociedades científicas e a gente vem se expressando através da Rede Comunica, né? A gente resolveu juntar esse trabalho, principalmente para poder se proteger e reagir a todos os ataques que a educação brasileira vem sofrendo, né? Então, a gente tem reuniões periódicas e a gente elabora documentos, como, por exemplo,
cartas de instrução, notas técnicas, e tentamos promover o diálogo com parlamentares, com autoridades, no sentido de colocar os nossos pontos de vista sobre a mesa. Então, percebam, é um trabalho extremamente político. Nesse momento, eu tinha salvo aqui Peraí. Aqui. Essa página, né, esse documento, e aqui a gente reafirma nossos valores, financiamento da educação pública, gestão democrática, formação e valorização dos profissionais da educação, autonomia curricular, diversidade, educação inclusiva, né, compromisso com a alfabetização, a ciência e a tecnologia como cultura e a garantia da qualidade social. Então, essas sociedades científicas, como a ANPED, como a SBMBio, né, várias sociedades científicas, né, estão juntas, formaram esse bloco que chama Rede Comunica. Então, aqueles que tiverem interesse em se associar, né, à Abrapec serão muito bem-vindos, podem fortalecer ainda mais o nosso trabalho, a nossa associação, né, que visa aí apontar os caminhos da pesquisa, né, porque é uma associação de pesquisa na educação e ciências, né, aqui no EMPEC a gente vê as nossas áreas onde a gente produz conhecimento, né, ensino, aprendizagem de conceitos científicos, formação de professores, história, filosofia e sociologia da ciência, educação em espaços não formais e divulgação científica, educação ambiental e educação do campo, educação em saúde e educação em ciências, linguagens e discursos, educação CTS e alfabetização científica, diferença, multiculturalismo e interculturalidade, processos, recursos e materiais educativos, políticas educacionais e currículo, questões teóricas e metodológicas da pesquisa. Então, com certeza, os trabalhos desenvolvidos no âmbito do PEC têm a ver com alguma linha dessas. Então, assim, todos vocês são associados em potencial, tá? Também tem as sociedades que se dedicam ao ensino de biologia, tem a recente Sociedade Brasileira de Ensino de Química, né? SBENQ, que foi criada recentemente. Então, assim, passem a conhecer essas sociedades e se associem a alguma delas, porque é a forma que a gente tem de ter representação para lutar pelo aquilo que a gente acredita, sobretudo no campo da pesquisa em ensino de ciências e ensino de química. Vou parar meu compartilhamento aqui e muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, muito obrigado, Bruno. Muito interessante, muito abrangente a sua palestra. Eu vou passar a palavra para os alunos que quiserem perguntar, compartilhar alguma coisa. Eu até tenho uma curiosidade também, mas vou deixar para o final. Se der tempo, eu pergunto, mas eu queria dar prioridade, claro, aos nossos alunos. Vamos ver lá se alguém levanta a mão. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar. Gente, o chat aqui tá bombando, né? No chat eles estavam menos acanhados, né? Parece que... Dá uma olhada aqui no chat, que eu não estava vendo o chat. Estava bombando aqui, então tem coisa para perguntar. Podem falar, gente. A Fernanda colocou aqui uma questão e eu não entendi, uma observação. Pode falar. A gente não pode diminuir o processo de construção de identidade racial do Brasil a quem é brasileiro. O Brasil teve um contexto diferente dos demais países que sofreram com o colonialismo. A gente nunca vai encaixar essa identidade racial latina aqui no Brasil. Qual é a pergunta, Fernanda? Acho que a Fernanda caiu. Fernanda caiu. Caiu, Eu acho que
foi um ponto de vista da Fernanda que outros também fizeram contraponto. Pelo que eu entendi, Bruno, e aí você poderia comentar, você acha que o Brasil ele tem alguma diferença no reconhecimento dessa identidade latina em relação aos outros países da América do Sul? Qual é o seu olhar sobre isso? Eu acho que a pessoa que mais consegue caracterizar essa questão da identidade brasileira é o professor Gessé Souza, né? Ele desenvolve reitera aquele conceito de que nós somos um povo virado para a Europa e de costas para a América Latina, né? O brasileiro não se define como latino-americano, né? Então, é uma grande dificuldade para nós. Inclusive, isso se reflete nos diálogos, né? Quando, por exemplo, nessa questão da decolonialidade, tem 2 páginas no Facebook, chamada Desenho del Sur, e a outra é Desenho de Outros Sures, né? Que tem 1 tonelada de material em cada uma delas. E pouquíssimos materiais são brasileiros, né? Produzidos por brasileiros. Então, você percebe que eles dialogam muito entre si, nós não dialogamos com eles, né? Então, é uma questão identitária, assim, a gente não enxerga, né? O nosso país também é muito grande, né? Então, assim, quem mora na costa, né, não tem contato algum com a América Latina, né? Você nasce, vive e morre sem contato algum, né? E falando única e exclusivamente esse português, né? Então, assim, é uma dificuldade. A gente construiu uma sociedade muito racista, muito elitista, né? E que o Gessé Souza classifica muito bem de elite do atraso e desse complexo de vira-lata que a gente tem. Então, quem tiver a fim de debater e de conhecer uma discussão bastante interessante, eu recomendo aí A Elite do Atraso, do Gessé Souza, e o conceito que ele constrói de subcidadania, que é muito forte. Agora, não me lembro o livro específico onde ele define o conceito de subcidadania. Mas é fácil da gente descobrir. E aí que a gente está incutindo na gente essa ideia de alguma coisa, né? De sub-europeu, né? Que a gente tem que lutar contra isso, mas isso é fruto de um processo, né? De apagamento da nossa cultura, da contribuição dos povos que nos constituíram. Porque tem uma coisa que a Bárbara Carini caracteriza muito bem. Ela criou esse canal, a Intelectual Diferentona, que eu recomendo muito a todos assistirem. E ela diz, olha, quando você pega um menino desse e pergunta para ele de onde vieram os antepassados dele, a única referência que eles têm é que foram escravos, né? E agora, é claro, que a gente diz escravizado, mas tudo bem, foram escravizados. É muito diferente quando você olha seus antepassados e você localiza alguém que foi um comerciante, foi um médico, não precisa ser funções assim de alto prestígio social, não. Mas você consegue localizar, foi um fazendeiro, foi um agricultor, né? Teve família, cuidou da sua família, migrou de uma região para outra. Você consegue localizar e mapear isso. Agora, quando você olha para trás e vê um escravizado, isso significa que aonde você está e aquilo que você é hoje é lucro. Qualquer coisa serve. Né? Se você olha para trás, seus avós eram escravizados, aquilo onde você está hoje é lucro, pô. Você não é, hoje você, entre aspas, não é escravizado, né? Então, o desconhecimento dessa história, né? O efeito produzido por essa diáspora é tão forte que gerou um apagamento, né? Você pega uma população, várias populações de diversas regiões, não dá nem para chamar de nações, né? A gente pode chamar de nações, mas de países não. Você mistura essas pessoas, separa das suas famílias, traz para cá, diz para elas que elas colocam na condição subhumana de vida, né?
em 2 ou 3 gerações, você desligou ela das suas tradições, né? Porque você obriga elas a ter uma religião e a viver de um determinado modo, que é completamente estranho para elas. Da mesma forma, os povos indígenas, né? Foram massacrados, foram obrigados a ajoelhar diante da cruz e falar português, aprender português para poder comer, que foram capturados, né? Era isso que os padres faziam com eles, né? E elas. Então, você fazendo isso 2, 3, 4 gerações, você desliga totalmente. E aí isso vai ter um prejuízo na construção da identidade que é monstruoso, né? Ninguém vai querer ser, né? Todo mundo quer ser europeu, todo mundo quer ser branco. Aí a política de branqueamento vem, está escrito isso está escrito nos documentos oficiais, na legislação brasileira. Né? Vamos abrir aí as fronteiras para esses povos imigrarem para cá. Esses povos chegam aqui, ganham identificação, né? Até em alguns filmes mostra eles chegando em São Paulo, os italianos, né? Japoneses, ganham uma identificação e, mais do que isso, vão ganhar terras, vão ganhar um território, vão ser abrigados como meeiros ou como proprietários, né? E vão ser agregados à cultura brasileira, à sociedade brasileira. E os povos que ontem é um dia 13 de maio, né? Essa falsa abolição, eles não vão receber nada, nem identificação, nem território, nem emprego, nem nada. Simplesmente, vocês estão livres. Livres como? Num território estranho, onde você você já se desligou da sua nação, da sua família, e você não tem nem lugar para viver. E aí você volta a trabalhar como escravizado, você aceita um emprego, uma condição precária, né? Você é estuprada, enfim. E é assim que se constrói a identidade, né? Por isso que esse processo de branqueamento vai ser importante, vai gerar o vira-lata, vai gerar aquele que não... O Samuel Jackson e Django Livre. Não sei se vocês viram esse filme. Django Livre, Samuel Jackson, alguns críticos colocam como a maior atuação da vida dele, né? Onde ele vai interpretar ali o mordomo, que vai ser o capitão do mato, o capataz, vai ser o chicote vivo do patrão, né? Do homem branco. Deixa eu falar aqui, o Iago levantou a mão e depois a Fátima quer também falar alguma coisa. Eu não sei, vocês têm aula, pessoal? Vocês têm aula agora? Que horas? 2h30. 2h30. Então vamos dar uma acelerada, gente. Eu acho que. Então o Iago fala, depois bom, não sei se todo mundo tem aula 2h30, mas o assunto é realmente muito interessante, né? Então, Iago, você pergunta e depois, se vocês quiserem se retirar, enfim, fiquem à vontade, tá? E depois a Fátima pergunta. Primeiro, quero agradecer, professor, pela discussão, né? Foi muito interessante. A gente estava ali conversando no chat, né? Discutindo, digamos assim, entre a gente. Eu, Raquel, Fernanda, até o Guilherme também. Não, sobre essa questão, né? Que teve um momento da sua apresentação que o senhor mostrou um grupo, se não me engano, de pesquisadores latino-americanos, e o senhor disse que ainda não tinha chegado a uma resposta do porquê, né? Que não tinha um brasileiro, e foi a partir daí que a gente começou a comentar no chat. Sobre essa questão, pegando esse exemplo da Bárbara Carini, eu costumo acompanhar bastante o Instagram dela, o canal do YouTube. Que legal. Eu acho muito interessante que ela traz essa perspectiva, né, afrocentrada, e ela fala sobre essa questão da gente construir uma nova perspectiva histórica a partir das histórias africanas e afro-brasileiras, até para a questão de autoestima, né, da construção das pessoas negras com autoestima, né, porque senão você só fica com aquela história que a gente vê em muitos livros, infelizmente, muitos livros da escola, desde o ensino fundamental, né, que trata somente a história do negro como um objeto, uma pessoa que era tida como objeto, que foi escravizada, e não mostra essas potencialidades da ancestralidade, a questão da diáspora e tudo mais. É mais ou menos só esse comentário mesmo que eu queria fazer e agradecer pela apresentação. Eu que agradeço. Mas que bom que você conhece a Bárbara, recomendadíssimo. E agora estamos ansiosos aí para esse livro novo dela, que é a História Preta das Coisas.
Obrigado, Iago. Fátima, você se apresenta rapidamente e faz seus comentários, por favor. Boa tarde a todos. Parabéns à organização do evento. Parabéns, Bruno. Meu nome é Fátima Sueli Neto Ribeiro, eu sou professora da UERJ, do Instituto de Nutrição. Trabalho com Boaventura Santos na perspectiva da saúde do trabalhador. Uhum. E eu queria colocar para o Bruno um conceito que o Ricardo Antunes traz para a gente. O Ricardo Antunes é um sociólogo também, economista e tal, e ele traz a categoria de privilégio da servidão, em que ele aponta a criação na classe nativa, quer dizer, faz uma analogia com o que você apresentou, né, por dentro da classe social nativa, aqueles que se beneficiam, se inserindo nesse modelo, e reforçam por dentro a supremacia do modelo colonizador. Qual é o conceito? Ricardo Antunes? Ricardo Antunes, ele chama de Privilégio da Servidão, é um livro em que ele mostra como você tem privilégios se enquadrando nesse modelo e potencializando a exploração, no caso a exploração do trabalho, né? Mas que tem tudo a ver com o que você colocou, né, na existência dentro da classe de explorado daqueles que se identificam como colonizador e reforçam, né, a escravidão. A África tem uma história grande nisso, né? Os portugueses foram, talvez, o melhor exemplo de construção desse privilégio da servidão. Eu não li esse conceito, mas entendo que eles souberam utilizar muito bem isso, né, de vender título de nobreza, né, de fazer uma estratificação, né, vender título de nobreza, vender indulgência, né. A Igreja Católica, eles acho que foram os mais competentes nesse processo de incutir essa mentalidade dos privilégios proporcionais à ligação com o poder, né? Quanto mais nobre, ou quanto mais rico, mais próximo do poder, mais privilégio, né? Então, eles fizeram isso de uma forma muito majestosa, assim, para o mal, né? E eu concordo com isso também. Acho que e essas pessoas vivendo esses privilégios gostaram e depois não quiseram abandonar, né? É o que a gente está vendo aí agora, né? Porque as famílias dominantes continuam tentando se perpetuar no poder sem largar o osso, tentando se valer de uma série de privilégios, né? A gente acabou de ver o churrasco aí com bife de 1.000 e tantos. Pois é. Exatamente. É isso. Essa categorização, estratificação em função do privilégio. Acho que a colônia portuguesa soube fazer isso como ninguém, e utilizou isso como moeda para dominar. Né? Porque, assim, as colônias espanholas, eu vejo mais porrada mesmo, mais violência. Né? E já a portuguesa, você vê isso em Moçambique, vê em Cabo Verde, né? Você vê esse método de qualificação proporcionalizada ao nível de relação com a estrutura do poder. Fizeram isso muito bem. Bruno? Cooptação, né? Cooptação. Venda de título de nobreza, visconde, indulgência. As igrejas em Minas Gerais, cada família construía uma igreja, então aquela que construía a melhor igreja era mais valorizada pela igreja, né? Aquela que construía a igreja mais cheia de pompa. Então, tudo isso faz parte da estruturação da sociedade brasileira, com certeza. É isso. Obrigado. Mais algum questionamento, gente? Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, mas se tiver algum aluno que queira falar antes, eu acho que não. Ninguém levantou a mão, Paula. Acho que você pode perguntar. Tá. Poxa, Bruno, eu te dou os parabéns, viu? Que assunto, que tema importante você trouxe hoje para a gente, professor. Assim, obrigado. A gente só lamenta desse tipo de discussão não estar sendo feito nas escolas há mais tempo, né? Mas a gente imagina por quê, né? Por tudo que o Brasil passou, vamos acreditar que antes tarde do que nunca. Bom,
Então, a minha pergunta até um pouco em relação a isso. A gente vê, né, fomos educados, eu fui educada assim também, minha geração toda, nessa perspectiva do colonizador, né? Inclusive, né, nos relatos, né, feitos à época da chegada dos europeus aqui, que as tribos indígenas eram bárbaros, né? Praticavam antropofagia, era uma barbárie danada, na visão que é colocada nos livros. Mas não se fala e não se enfatiza as barbaridades, né, que os colonizadores faziam com os povos que aqui já estavam e com os que eles trouxeram para cá, né? Não só aqui no Brasil, isso aconteceu em outras partes do mundo também, a gente sabe. Mas isso meio que, apesar de estar na cara, mas não era discutido nas escolas. E o que eu queria saber de você, Bruno, que você já tem uma caminhada com os professores, né, os trabalhos com as escolas, qual é a reação dos alunos? Vocês fazem trabalhos com alunos do ensino médio, fundamental. Quando esse tipo de tema é tratado, como que eles reagem? É um choque? É algo assim, a gente sempre percebeu, mas a gente nunca falou? Porque a gente, claro, né, o poder das religiões nesse controle, né, a serviço de, né, várias religiões, aqui no Brasil, mais de uma, inclusive, e outras ao redor do mundo, que não o cristianismo, né? Aqui o cristianismo em muita proporção. Como que eles reagem a isso? Assim, como que os jovens, né, os adolescentes estão reagindo a essa discussão do decolonialismo? Isso é muito novo, né? Assim, eu não tenho conduzido pesquisas em escolas, né? Eu tenho um aluno que é professor de matemática e ele utiliza o jogo Mancala para poder discutir essas questões de racismo e tal. E tem sido muito bem recebido. Os alunos, sim, mas é claro, tem conflito com esses religiosos, às vezes com pais e tal. Então, é um conflito inevitável, vai acontecer cada vez mais, com a escalada desses grupos religiosos radicais, né? A gente chama de neopentecostais, que não querem pensar, né? Querem impor um ponto de vista, os seus dogmas e tal. Eu acho que isso vai ser bastante conflitante. Aí o professor tem que ter, se for fomentar essas discussões, tem que ter bastante cuidado, porque se a gente tem um ambiente que é propício a trazer essas problematizações. Mas, em termos do racismo, essa discussão é muito bem-vinda mesmo. Tem alunos muito engajados, muito mesmo. Então, mas é crescente. Essa pauta vai vir, essas pautas antirraciais, LGBT e tal, elas vão chegar no território escolar pelos próprios estudantes. Eles vão reivindicar isso. E aí não vai ter como esconder mais. Não tem como fingir que isso não existe. E que eles querem discutir isso, né? Eles querem discutir. E aí vai vir por eles. Vem de fora para dentro. Mas vai encontrar muito problema, sim, com certeza. Os professores de ciência estão encontrando muito problema. Principalmente os de biologia, que trabalham questão da evolução. Sim. Aí vem criacionismo, entendeu? Vai trabalhar o corpo, aí são classificados de tá fazendo apologia a ensinar sexo para as crianças, e o cara está ensinando lá corpo humano. Esses estão lascados mesmo na sala de aula, principalmente das periferias do Rio de Janeiro, por exemplo. Estão lascados, né? E agora nós também, essa questão de vacina, nós de química também vamos enfrentar isso, né? O que é vacina, o que é cloroquina, como é que funciona, o que não funciona, nós também vamos estar lascados, porque a tropa pró-cloroquina vai enfrentar a gente aí na sala de aula, né? E não é pequena, né? Não é pequena, gente. Os relatos que eu ouço dos professores é algo assim complicado. Quando que a gente vai sair dessa? Como que a gente entrou nessa e como que a gente vai sair dessa?
Estarrecedor. Estarrecedor, com certeza. O Bruno, eu até levantei a mão rapidinho, só para uma questão mais de uma curiosidade e também pelo fato de você também trabalhar com espaços não formais, né? Você tem ideia de alguma pesquisa, ou você mesmo já participou de alguma, que analise acervos, né, de museus que, de certa forma, reforçam, eu sei que tem, né? A gente sabe que tem, mas alguma pesquisa sistemática que tenha trabalhado com isso, que reforçam ou que despertam para essa questão da tecnologia. Não tenho não, Guilherme, mas a Marta Marandino Sim. Conversou com a Suzane Cassiani, que também está nessa linha aí da decolonialidade, e quer conversar comigo também, ela que, né, é a nossa Isso dá referência pano pra manga, aí. né, cara? Isso dá pano Porque, assim, pra manga. a gente está vendo aí vários países reivindicando o acervo que foi roubado de sua história, né? Por exemplo, Egito está reivindicando as peças que estão no Louvre, né? Vários países estão reivindicando, querem de volta seus objetos museais, né? E aí entra nessa discussão. Tem várias estátuas aí sendo derrubadas. Essa semana passada, mais uma na Colômbia foi derrubada, né? Então, assim, isso coloca em xeque essa questão do museu diretamente, né? Porque o museu, ele é um espaço que resguarda uma narrativa sobre a história, por exemplo. E essa história é está sendo colocada que essa narrativa seja crítica, né, também. Não é só simplesmente reproduzir o que já estava sendo feito anteriormente, né? Mas então, assim, o impacto sobre os museus e sobre como se pensam as exposições vai ser astronômico, não tenho dúvida disso, porque as pessoas não vão mais engolir a história do colonizador. Não vão. É isso. Não vão mais. Então, assim, Bom, eu acho que você fez uma pergunta bastante interessante. Eu também tenho pensado nisso. Olha, a hora que chegar... Pois é. Né? Eu acho, e essa questão que a Paula também colocou também, né? E aí vai mais no âmbito dentro da escola, mas a gente, dentro do ambiente não formal, também vem esse questionamento, né? Eu acho que é mais do que... Porque uma coisa você falou, eles resguardam toda uma história, né? Todo um acervo que vai contar a história, mas seria importante você contar a história de uma maneira crítica também. Você, né? pensa um museu de história natural, aí você vai, sei lá, ter uma exposição sobre Mata Atlântica, fauna e flora. Os Guarani não enxergam daquela forma ali, a classificação deles é diferente. Pois é. O mundo, eles enxergam aquele bioma ali de um jeito diferente. Aí, qual narrativa tem espaço? Entendeu? Então, essa discussão vai chegar e vai sacudir. Com certeza. Vai sacudir. Mas, assim, se a gente tem que olhar com bons olhos, né? Assim, a gente precisa... Sim, claro, com certeza. Vai sacudir. Mas é isso. Eu acho que só ficamos nós, né? Eu acho que os alunos têm aula. Eles têm aula, né? Vou encerrar aqui a gravação e agradecer você mais uma vez, né? Obrigado e desculpa, cheguei correndo aí, porque estava